Olá, estamos de volta com mais uma edição, mais um episódio do podcast 60 Minutos aqui pela Rádio Rural de Santarém, simultaneamente também com transmissão pela TV Encontro e pelas nossas redes sociais. O podcast 60 Minutos é uma iniciativa que conta partes da história dos 60 anos da Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém, em parceria com o PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, no qual eu estou em doutoramento, estou cursando o doutorado, e também o PPG-Com. Também o PPG-Com, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Pará, UFPA, Campus Guamá, Belém, onde nossa colega Rosa Rodrigues está também como doutoranda no curso de pós-graduação em comunicação. A Rosa, que fez o mestrado também em comunicação no PPG-Com, eu também sou egresso de lá do programa, e nós pretendemos, após as gravações desses 13 episódios, cuja essa edição é a 8ª, publicarmos, através de um e-book ou através de uma publicação impressa, os resultados destas conversas que aqui estamos tendo. Hoje nós temos a alegria de receber Albanira Coelho, José Ibanez, que são colegas nossos de longas datas, que já passaram aqui pela casa, como eu também já passei pela casa, só deixando claro ao telespectador, ao ouvinte, a quem acompanha através da internet, que eu também não sou funcionário da casa, estou fazendo uma proponência, e este podcast gentilmente foi aceito através da pessoa de Dom Irineu, que é o nosso presidente do Sistema Arquidiocesano de Comunicação, Padre Rui Barbosa Feliz, que é o nosso diretor-geral, e Maria de Nazaré Bittar, que é a nossa gerente administrativa. Então, carinhosamente, eles acolheram a proposta, a proponência deste projeto, para que neste ano de jubileu de diamantes da Rádio Rural, 60 anos, a gente possa estar difundindo partes da sua história. Esta que é uma emissora que é uma das mais pesquisadas, tanto em graduação como no pós-grado, mestrado, doutorado, não só no oeste do Pará, mas em todo o território nacional. Nós temos em Brasília, em outras universidades, muitas pesquisas sobre a Rádio Rural de Santarém. Deixa eu começar aqui dando o meu olá, porque não vai ao ar nem de manhã, de tarde, de noite somente, mas a qualquer momento a pessoa pode acessar. Então, olá, Albanira Coelho, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Everaldo, e a todos os ouvintes, os telespectadores e espectadores, né, que agora nós estamos aí num momento midiático que envolve TV, rádio, né? Multimídia, todo mundo. Que bom, né, porque a gente tem assim uma facilidade agora de acesso a coisas boas também, né? E nós vamos lembrar podcast nesta conversa que na nossa época não era tão assim. José Ibanez, querido, boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Everaldo Cordeiro, pela oportunidade da gente estar aqui para conversar um pouco a respeito dessa linda história da Rádio Rural de Santarém, dos 60 anos, né, dos quais eu passei, acho que 8 por aqui. Quase uma década, né? Mais ou menos. E marcou, porque até hoje as pessoas conversam conosco, lembram desta marca, José Ibanez. Começa dizendo pra gente qual é o teu nome completo e da onde é que você vem, quais são as suas origens, porque tem pessoas que não têm aquele nome que usam mesmo na profissão. O Bena é Benedito, né? Benedito sim. Santana e tudo mais. E o José Ibanez, qual é o seu nome completo? Meu nome, quando me batizaram, pedem, né, para que eu diga todo o nome, eu digo, olha, é um verdadeiro palavrão. É mesmo, porque é comprido. Agora eu fiquei curioso, quero saber. Meu nome é José Ibanez Venzo da Encarnação. Então, quando eu cheguei aqui na Rádio Rural, eu cheguei a dizer esse nome para o Oswaldo de Andrade, né? E eu entrei como repórter e ia fazer uma chamada no horário dele, né? E ele não tinha um nome definido assim e tal. Ele dizia, como é o teu nome? Quais são os outros nomes? Olha, meu nome é José Ibanez Venzo da Encarnação. Eu uso Ibanez Encarnação. Ele, rapaz, Ibanez Encarnação não cabe. Vamos mudar aqui, tu tem José no meio, então vamos chamar José Ibanez, fica mais fácil. Ah, beleza. E ficou. A partir daí eu passei a usar esse nome. É muito né? forte. Sem colocar os dois sobrenomes, porque José Ibanez é nome, não é sobrenome. Aí muita gente me chama de libanês. Se você é do Líbano, não e tem nada. Ficou tão forte que geralmente no senso comum, ou quem ouve a primeira
vez, pensa que o José Ibanez, o Ibanez é um sobrenome, mas verdade, é o seu primeiro nome, né? Na verdade, foi o nome de um padre, né? Avançando aí no que você perguntou, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, e lá na comunidade onde a gente participava, a minha mãe participava, né? Havia um padre, né, que fazia as missões, na época das missões religiosas, e tinha um José Ibanez. E aí esse padre cedeu o nome, né, quando eu nasci. Deve ter batizado você, né, Ibanez? Não sei. Uma curiosidade, qual é a cidade de origem de vocês lá no Rio Grande? Olha, a cidade, o município se chama Miraguaí. Miraguaí. Ele é um município que fica na região do Alto Uruguai, perto de Três Passos, entre Três Passos e Tenente Portela, né, no mapa. É um município pequeno, tem em torno de... tinha na época, chegou a ter 15 mil habitantes, hoje não chega a 10, por causa da imigração, né? Tem muitos colonos, a região ali ela é essencialmente agrícola, e na época de 1970, quando foi aberto o projeto da Transamazônica, o governo federal trouxe inúmeros agricultores de lá, dessa região. Então Miraguaí, Tenente Portela, Três Passos, Ijuí, toda aquela região ali, ela encolheu da população, né? Então, por exemplo, agricultores que tinham lá, no nosso caso, a gente tinha uma área era 9 hectares de terra. Nessas 9 hectares de terra, o pai e a mãe criaram 12 filhos. Então, quando o agronegócio foi chegando, né, aquelas fazendas, essas propriedades pequenas foram encolhendo e os agricultores tinham que sair. Então, o governo federal arrumou essa alternativa de trazer para a Amazônia, né, de colonos de vários locais do Brasil. E foi aí que a sua família veio. Foi aí que a minha família veio. Então fala um pouquinho do seu pai e da sua mãe, por curiosidade, que eu sei, pelo que eu conheço, vocês geralmente publicam na família livros contando essa história maravilhosa da vinda para a Amazônia. Mas fala um pouquinho aí, faz a memória, você é filho de quem? O meu pai se chamava Vigílio e a minha mãe Catarina. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade, ele faleceu com 56 anos, vítima de pneumonia. A minha mãe faleceu aqui já no Pará, com 84 anos. Longeva, também, né? Viveu muito, né? Sim, também com pneumonia, né? Eles vieram... o meu pai, na verdade, ele batalhou, criou a família toda, né? 12 filhos nessa área de 9 hectares de terra, né? E aí, quando em 1970, que começaram a vir, inicialmente vieram 3 irmãs minhas, 2 casadas e uma solteira, né? Vieram para a Amazônia, trazidas pelo INCRA. E daqui elas ficaram 2, 3 anos, e a gente acabou, uma delas voltou para lá e trouxe a gente em 1975, né? De 3 a 5 anos elas ficaram aqui, né? E aí em 75 foi que eu vim nessa leva. Eu vim junto com 2 irmãos que estavam solteiros e 2 irmãs, né? Então a gente veio junto com a mãe, que era viúva, estava viúva, e a gente se instalou na Transamazônica. Nesse período, o INCRA não estava mais trazendo colono, como fazia antes, né? Como foi feito naquela leva de colonos, colocava num avião, dava hotel, colocava no melhor hotel lá de Porto Alegre, trazia no avião... Dava toda a estrutura, né? Naquela época era um avião Transbrasil. Aí descia em Belém pegava um avião Catalina, que era um avião do Exército, e aí ia espalhando os colonos nas localidades. E vocês, né, se localizaram especificamente onde na Transamazônica? Na região de Placas. Na época não era Placas ainda, era chamado Pique Itaituba, né? Mas onde hoje está sentado o município de Placas. E lá você viveu a sua infância, e como foi a sua vinda e idade para Santarém? A minha infância, na verdade, eu vivi mais lá no sul, que eu já cheguei aqui aos 13 anos. Adolescente, né? Adolescente. Então eu tinha entrado num seminário lá aos 12 anos, lá no Braga, no seminário do Braga, no Rio Grande do Sul.
E a minha irmã, quando chegou, no fim do ano, lá em outubro, né, eu já estava passado de ano. Né? Então ela conseguiu uma autorização do reitor para me trazer. E eu vim, na verdade, de certa forma, empacotado para o Seminário Pio X aqui. Porque eu cheguei lá, na Transamazônica, na casa dela e tal, e acho que um mês, mais ou menos, depois, ela já tinha feito contato aqui com os pais, já estava tudo encaminhado para eu vir para cá. Então, no ano seguinte, eu já entrei no Seminário Pio X aqui, e a minha família ficou no lote lá onde hoje é Placas. Certinho. Né? Eu quero, depois dessa pausa para a questão da entrada do seminário, porque é através do seminário que você vai chegar aos meios de comunicação e a gente vai chegar lá. Exatamente. Muito obrigado. Albanira, querida, um pouco da sua origem, porque depois vocês vão falar como foi que vocês também se encontraram, né? Que foi nos meios de comunicação. Sim, com certeza. Mas eu tive a alegria de conhecer a sua mãe, porque nós éramos ligados à Renovação Carismática e vocês participavam ali na paróquia do Santíssimo Sacramento, sobretudo onde ela residiu, na Borges Leal. Mas fala um pouquinho aí do seu papai, da sua mamãe, das suas origens. Você é santarena mesmo? Sim, eu sou santarena, nascida mesmo aqui em Santarém, mas meus pais, a minha mãe, a origem dela é Huaracampinas, que fica no Amazonas mesmo. Conheço, lindíssimo. E o meu pai, a origem dele é Saracura, que é do outro lado aqui da cidade. Então eles se encontraram lá pela Huaracampinas, segundo ela conta essa história, ainda conta até hoje, tem uma memória super ainda maravilhosa. E aí eles se encontraram naquelas festas que promovem em comunidades, e uma dessas eles acabaram se encontrando e, enfim, aí você é resultado de Saracura. Aí eu sou resultado dessa fusão. Né? Quero mandar até um abraço, porque nós temos uma audiência maravilhosa, sempre a Rádio Rural na cidade e no interior. E Saracura tem muitos projetos educativos interessantes. Um abraço para quem está aí. Temos até colegas no mestrado e no doutorado na UFOPA, no PPG, que são quilombolas e vêm do quilombo de Saracura. E Aracampina, eu fiz uma matéria uma vez para a Rede Vida muito boa lá com uma senhora que tem o seu sobrenome, que é Coelho, né? Participava muito da igreja. E que legal de saber que você vem dessas origens bonitas e depois se encontrou com outras culturas. E eu vou pegar esse gancho para já falar do teu encontro com a comunicação. Hoje você é advogada, você também trabalha na assessoria de comunicação da Universidade Federal do Oeste do Pará, uma mulher bem sucedida, mas tem assim, uma trajetória admirável no campo da comunicação. A gente já se conheceu praticamente dentro desse campo. E como é que foi o teu encontro com a comunicação? E se foi na Rádio Rural ou se antes da Rádio Rural você fez comunicação em outro lugar? Quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu ficava assistindo aquele Balão Mágico, né, pela televisão. Já existia ali aquelas TVs grandes, mas já existia. Na minha época, tecnologia começava a chegar na gente, avançar, enfim. E eu lembro que a minha mãe brigava muito comigo, porque ela tinha que comprar caderno toda semana para eu levar para o SESI, que eu estudava no SESI. E eu fazia daqueles cadernos as folhinhas e cartinhas para jogar para cima e fingir que estava ali sorteando alguém. É um quadro que tinha no Balão Mágico da Simoni. Ficavam em cima de em cima daquele centenas e milhares de cartas, né? Justamente. Aliás, antes da gente gravar, a gente estava vendo edições anteriores do podcast em que se media a audiência do rádio por quem recebia muita carta. Sim, né? Então, escrita, inclusive. De carta, né? Edinaldo Mota, Bena Lago, Oswaldo de Andrade. Nós do jornalismo geralmente não recebíamos essas cartas, mas os apresentadores do programa de entretenimento recebiam. Então, Natalina. Balão Mágico, Xuxa, eles sentavam em cima e você já admirava isso na televisão. Já admirava e ficava fazendo aquelas cartinhas fakes, né, com nomes que eu criava, sorteava o seu João, Dona Maria, enfim, inventava um prêmio, e aí eu comecei a perceber que era a minha vibe, né, então. E aí, eu ouvindo a Rádio Ponta Negra, não foi na Rádio Rural o início da minha trajetória. É mesmo, olha aí. Comecei na Rádio Ponta Negra, ouvindo o Armando Carvalho, uma voz admirável, um locutor assim, que eu ficava assim, admirada com o perfil que ele desenvolvia. O dinamismo na dele, locução, né? Dinamismo e tudo. Aí, uma certa vez, ele colocou lá chamando candidatos para trabalhar no jornalismo da Ponta Negra. Você consegue lembrar? Era a década de 90, claro. Era, né? 92, 92, 93, por aí. Porque eu fiquei mais ou menos um ano na Ponta Negra
E logo depois Armando Carvalho assumiu o jornalismo na Rádio Rural, lá por 94, e me levou junto como acessório da bagagem dele. Mas conta um pouco da tua experiência na Ponta Negra, porque você sabe que uma geração inteira passou por lá também, né? E muitos oriundos da Rádio Rural e de outras emissoras. Por exemplo, concurso de escola, que a Ponta Negra realizava uma gincana intercolegial, Rosa Rodrigues e Leíria Rodrigues venceram lá no Cabral, né? A Leíria foi para a parte da locução, né? Da operação por locução, e a Rosa foi já para o jornalismo. Uma história muito bonita. A da Leíria a gente ainda vai ouvir, mas a Rosa nós já colocamos aqui. E como foi a tua experiência na Ponta Negra? Você teve que fazer teste? Você foi chamada? Como é que foi assim? Você ouviu Armando Carvalho? Então, na época... bem diferente de hoje, que se analisa currículo, estudo, né, uma graduação, não sei o quê. Na época era muito mais o timbre da voz. Era teste de voz mesmo, Era teste de voz mesmo. Então, eu concorria com mais uns 20 ou 20 e poucos candidatos, e eu acabei ficando, eu e mais uma colega que chegou a atuar por pouco tempo, veio para a Rádio Rural também, que foi a Silene Cardoso, hoje advogada, e trabalha no IPAM, mas na época ficamos eu e ela. Foram chamadas para o teste? Fomos chamadas. Nervosas? Foram teste. Não, na verdade não era teste de estúdio, era na rua. A gente ligava do orelhão, que tinha os orelhões. Como se estivesse fazendo uma reportagem. Justamente, de lá fazia uma reportagem. A gente criava uma situação, não era para você criar uma notícia, era para você dar realmente uma notícia do que estava acontecendo. Por que eu estou dizendo, meu Deus do céu? Porque nos nossos testes de estúdio, eu fiz teste de estúdio no programa do Arnoldo Campos, lá na Rádio Tropical. Peguei uma nota e o presidente do Flamengo, Márcio Braga, a gente tinha que ler, né? No ar. Não. Agora vocês também, eu fico dizendo, meu Deus do céu, porque fazer uma... pegar e estava saindo... Era na ficha ainda. Na ficha e ligava. Era ao vivo. Dava uma ficha. Você treinou antes. Era a forma da gente fazer, do Armando Carvalho fazer essa seleção, era jogando no ar mesmo. Então a gente não podia criar aquela informação. Tinha que ser uma informação verídica. Então eu lembro que eu fui na Casa de Cultura, estava ocorrendo ali alguma situação, um festival, se eu não me engano. E aí eu consegui levantar as informações do que era e tudo, sem saber que hoje o jornalismo, quando a gente pensa assim, no que, quando, aquela estrutura de escrever uma notícia, o que é, quando, como, né, por quê, não tinha isso na nossa cabeça. Porque não tinha estudo também, nem tinha o curso aqui também. Tanto que eu fiz parte da primeira turma de jornalismo aqui, né? A gente aprendia ouvindo, então a gente aprendia ouvindo, né? E tentando imitá-los e tentando fazer como eles faziam. Aí eu ouvia muito Bena Santana, tá? Que é o estilo dele também, o dinamismo dele, né? E mulher era rara, né? Porque nós tivemos a Dira, que depois foi pra TV, nós tivemos, eu não sei se a Rosa, e teve essa sua colega que veio pra cá. Aliás, esse episódio seria com 2 repórteres de rua, e depois nós traríamos 2 repórteres, né? Porque nós já tratamos em um episódio sobre o jornalismo. E foi muito legal a vinda do Ibanez, porque o Ibanez fez reportagens, fez a apresentação, e chefiou o jornalismo. Como você também tem uma trajetória que foi chefe do Impresso e na capital do estado, que a gente vai falar. Mas termina de contar da Ponta Negra. Aí ele disse... Sim, na Ponta Negra. Aí eu entrei, né, ao vivo. Aprovada, ele falou. E tudo, e fiquei... Teria uma data lá específica para sair o resultado. Então, todo mundo ficava entrando, eu ficava acompanhando. Você chegou a ser contratada ou não? Aí, contratada no quesito... Estágio. Formal de carteira. Na verdade, a Rádio Rural foi a minha primeira carteira assinada. Mas a Ponta Negra, fiquei lá quase um ano contratada, mas assim, informalmente. Sim. Mas fiquei no jornalismo, sim, eu e a Alcilene, cobrindo reportagem, indo para a externa, depois desse período de seleção. E você sai de lá para vir para a Rádio Rural a convite do Armando Carvalho, que era teu chefe? Sim, durante eu ficar ali, o Armando viu nosso dinamismo, a desenvoltura, nosso crescimento dentro do... E viu, ele disse, você é para comunicação. Então, o Armando Carvalho foi a pessoa que me descobriu, fez eu descobrir também todo o potencial que eu tinha e seguir em frente. Então, você começou, então, na Rural quando era no terreno do Seminário São Pio no X. São Pio X. Você acompanhou essa migração que veio para a Avenida São Sebastião, novo prédio. Aí você estava me dizendo antes da gente gravar que você
que o novo prédio tinha que migrar das máquinas de datilografia para a informática, vocês tiveram que fazer curso e tudo a mudança primeiro para lá, para a Rádio Rural no São Pio X, então nós não tínhamos antigamente todas as questões trabalhistas, não cobria muitas situações de, eu tenho aqui um vale transporte, não tinha, eu morava na Borges Leal, como você citou ainda agora há pouco. E não tinha Uber nem mototáxi. E não tinha Uber nem mototáxi, muito nem menos carro próprio, né? Vale transporte, não tinha essas situações, então eu ia andando, eu ia andando da rádio da Borges Leal para a Rádio Rural pela manhã e ficava o horário do almoço, a gente filava ali um almoço na casa da Alcilene, que era ali na Boa Esperança, na Esperança, né? Bairro da Esperança. Eu e o Armando normalmente descansava ali, o nosso descanso era na casa da Alcilene, e voltávamos para a rádio às 14 para sair lá para as 17, 18 horas, deixando já o Jornal da Manhã praticamente fechado. E isso durou 2 anos? Isso durou, mais ou menos, de 94 a 95, 96, eu acho que mudamos para cá, não estou lembrado. E aí tinha você, eu lembro do Armando, aí o Dirley fez teste, o Dirley Andrade nessa época também. A Rosa você conheceu nessa época? A Rosa também entrou quando eu já estava lá fazendo um estágio. A entrada da Rosa foi muito pacífica, muito tranquila. Muito diferente da minha entrada na comunicação, mas assim, quando cheguei lá, a Rosa fez um teste de redação, porque na época ela também já tinha passado pela Ponta Negra, né? Eles precisavam desse redator para fazer digitar notícias. E você era o meu dinamismo era muito mais na externa, era na rua. Era fala, era entrevista. Que anos depois, décadas depois, você e a Rosa estão juntas na UFOPA, né? Justamente, a Rosa assessoras. A gente divide. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso. Ibanez, deixa eu só dizer aqui para quem está acompanhando a gente pela televisão e pelo rádio, que é uma alegria estar recebendo José Ibanez Albanira Coelho para esse bate-papo sobre a história deles com a Rádio Rural de Santarém, sobre a história deles na vida da comunicação santarena, que vai além de Santarém, depois eles despontam para outros estados, outras cidades, para continuar trabalhando com o jornalismo, seja radiofônico, seja impresso. Acredito que eles não fizeram, eles vão falar para mim se fizeram alguma experiência televisiva. Eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente, nos dando a sua audiência, e convidá-lo também a ser sócio do Clube da Evangelização, da Rádio Rural de Santarém, do Sistema Arquidiocesano de Comunicação, porque você vai ajudar a rádio e a TV a continuar, a permanecer no ar e a crescer cada vez mais. Fala pra gente, José Ibanez, do teu encontro com a comunicação. Você estava no Pio X, como nós paramos ainda agora o bate-papo. Aí, como seminarista, você conheceu, claro, a rádio da então Diocese de Santarém. Acredito que era prelazia, depois Diocese e hoje Arquidiocese. Como é que se deu esse encontro com a comunicação? Olha, do Seminário Pio X, eu passei 3 anos lá, morando no bairro da Liberdade, na casa da nossa saudosa Dona Santa Brindeiro, né, que participava, e ela sempre me levou para grupos de vizinhos, né? E eu tinha muita participação no movimento da igreja lá, assim, acompanhando bastante ela. E a gente tinha outros seminaristas que moravam próximo ali, e a gente sempre fazia um movimento. Vocês se inseriam nas comunidades, né? Não era aquele seminarista vivendo fora, moravam na casa de alguém. Eu vim para cá, eu morei 1 ano no seminário, a minha entrada aqui, quando era internato ainda, né? E 2 anos fora, que foi quando o seminário abriu as portas para a comunidade, para que a comunidade acolhesse os seminaristas. Principalmente por conta de recursos financeiros. A diocese estava assim, a ponto de parar, né, de fechar o seminário. A formação, né? E cessar o processo de formação. Mas as comunidades se juntaram e levaram os seminaristas, né, para a casa deles, para dar os que vinham de fora. Veja bem, os da cidade não. Aí os da cidade vieram morar com os pais, e os que vinham aqui, de fora, né, passaram a ser acolhidos nas comunidades. E a gente, no bairro da Liberdade, nessa época, nós fomos Sérgio Ren, José Carlos Rodrigues, o baiano, que hoje é delegado lá no sul do Pará, Adalberto Rosa, o Cláudio Honor, várias pessoas que eram de fora, da Transamazônica, inclusive, foram acomodados no bairro da Liberdade.
E essa nossa interação com a comunidade facilitava a comunicação nossa. Eu era muito tímido, cara. Eu era tímido de uma forma que eu não conseguia me ver na frente do microfone, diante de um público. Já tinha esse vozeirão? Tinha, minha voz sempre foi assim. Foi grave, né? Mas as pessoas não diziam, olha a tua voz e tal. Aí, vamos pra rádio. De lá, quando nós completamos o ensino, naquela época fundamental, a gente veio para o Tiagão, que era o seminário do secundarista, né, que chamava. E aí a gente foi estudar no primeiro ano no Álvaro Adolfo, morando no Tiagão, e os 2 anos seguintes no Dom Amando. Então, nesse período que a gente chegou no Tiagão, o coordenador, né, o reitor? Não era bem reitor, ele chamava de coordenador da formação. De formação ali, era o Edilberto Sena, o padre Edilberto Sena. E ele era muito ligado com a comunicação da rádio. Parece-me que é o pioneiro do programa Bíblia em Sua Vida, a Bíblia em Sua Vida Hoje. Né? Esse foi o programa que me lançou na Rádio Rural. A Bíblia em Sua Vida Hoje foi criado por nós, né? Pelo Edilberto, claro, mas ele pegou... ele pegou alguns que tinham, digamos assim, condição de fazer o programa e começou a treinar, colocar, por exemplo... O programa era todo dia de manhã, 5h45 da manhã. A gente acordava 4h30. 4h30 tinha que estar acordado para ir para a rádio. E era ao vivo, né? Era ao vivo, era de 2 em 2. Eu ainda fiz a Bíblia em Sua Vida Hoje gravado. Vocês eram de 2 em 2, uma dupla fazendo ao vivo. Todo dia da semana tinha 2 escalados. Que assumia. Entendeu? Então, por exemplo, eu apresentei com o Dornélio Silva, com o José Luiz, o Sarapó, né, que trabalha no Sebrae, no Senai, eu acho, no Senac, o Dornélio, o Baiano, né, o Sérgio Ren, a gente fazia o rodízio com Araci Bentes, né, de Almerim. Então a gente fazia o programa, a gente trabalhava à noite, né, quando chegava na hora antes de dormir, a gente ia elaborar o programa. Era tudo escrito, tinha que produzir a reflexão bíblica, escrever e trazer no outro dia cedo para o estúdio. A rádio ainda era aqui na Travessa dos Mártires. A rádio ainda era na Travessa dos Mártires. Aquela estrutura toda. E olha só, deixa eu fazer um parênteses aí na tua fala e dizer assim, é uma maneira que estão preservando e tentando recuperar alguns acervos que foram encontrados, de rolos, de fitas. Assim, eu fico impactado se a gente pudesse fazer um achado desse, porque... Legal. Já estão encontrando vinhetas bem antigas, a voz de Dom Tiago, a voz de Dom Lino, né? E aí imagina a nossa voz sendo encontrada, porque é impressionante isso, se a gente conseguir encontrar uma Bíblia em Sua Vida Hoje daquela época, né? Sim. Então, a Bíblia em Sua Vida Hoje foi o que me colocou no ar, na rádio. E para o jornalismo? Logo depois veio o outro programa que o Edilberto criou, que foi o Notícias da Igreja. Notícias da Igreja, ele já foi se inserindo mais, mas também usando a gente como você chegou a apresentação. A gente produzia e a gente começou a produzir o programa e apresentar. Aí a apresentação já foi reduzido. Ele já me escolheu, eu e o Dornélio. Ou eu e o Sérgio Ren. Aí já foi selecionando mais, né? E aí foi através desse programa que eu acabei sendo chamado para trabalhar na rádio. Eu acabei sendo chamado para trabalhar na rádio. Quando eu entrei aqui, a vaga que havia, e o padre Gilberto me chamou para assumir, foi como operador de áudio. Chegaste a operar também? Eu cheguei a ser operador de áudio aqui na Rural. Quem sabia? Eu entrei oficialmente aqui como operador de áudio, junto com o Amir Calderaro, com o Lorde Edgar, Clenildo Vasconcelos, José Maria Gama, esses operadores todos. E não era que nem é hoje não, apertar um botãozinho aqui não. Era consuleta. Uma máquina que o Clenildo, quando estava aqui na edição, no episódio que foi com o Simval Ferreira, o Simval também chegou a operar. Eles trouxeram essa experiência falando como era na clube, o teste que o Clenildo fez, impressionante, era um comando de uma nave mesmo, né, que tinha toda aquela questão do vinil e de colocar ali, gente, era impressionante. Você passou por isso também. Sim, eram dois vinil que tocavam no lado aqui, era a caceteira, né, que era o
tocar, era uma fita grande que podia abrir a fita, cortar e tal. E aí aquela ali, ela rodava só. Quando você deixava já o cassete no aparelho, aí tocava a música e ele apertava o botão lá para poder rodar. Era 30 segundos. Quando acabava ali, já tinha que estar a música no ponto, ou então outro comercial já em outro casseteiro no lado, enfim. Mas era dinâmico o negócio, bem dinâmico, não dá para você dormir no ponto. Não era que nem hoje que você liga o botão e fica lá tudo automático, né? Impressionante. Aí eu entrei e quando, assim, foi muito rápido. Como eu tinha experiência já do Tiagão, dos programas religiosos, o Manel Dutra, na época, era o gerente, e o Heriberto Santos era o coordenador de jornalismo. O Manuel Dutra achou de me colocar e sugeriu lá bora colocar na rua, vamos colocar para fazer reportagem, bora ver como sai. Porque realmente na externa eu nunca tinha ido. Aí com quem que eu fui? Peninha, Sadek, Bena Santana e Sampaio Brelás. Olha aí. Olha essa escola. E aí eu fui, eles foram me levando, me orientando, e eu aí passei a entrar ao vivo com reportagens e tal, no programa do Edinaldo Mota, no programa do Oswaldo Andrade. Eram campeões de audiência, né? Em pouco tempo, me jogaram para o estúdio, para apresentar... O Rural Notícias. Não era ainda o Rural Notícias. Eles precisavam de apresentador para Parada Social. Você chegou a apresentar o Correspondente Rural? E o Correspondente Rural. Que éramos de maior audiência. Né? Eu apresentei por um período longo o Correspondente Rural. E a gente, era meia hora de programa, assim, destinado, né? Para as mensagens. Mas tinha dias que dava 45 minutos, 50 minutos. Então, o que a gente fazia? A gente ia para o estúdio e lia todas as mensagens, né, ao vivo, e quando terminava o operador lá colocava uma vinheta e já soltava a gravação, porque tinha aqueles gravadorzão de rolo. Sim. Não sei se você lembra. Lembro. Isso que eu estou te dizendo, que tem fitas, que tem esses rolos aqui pra gente botar em algum lugar e eu vi o que tem neles. Aqueles Akai, né? Aí ele repetia, então, para poder... Porque a garganta não aguentava. E chegou um período, você há de lembrar, que dizem que o Correspondente Rural pagava a folha da Rádio Rural. Sim. E ele tinha 2 edições e era uma disputa para quem passava essas mensagens, sobretudo para garimpos, para o interior. E olha que eu apresentava as 2 edições. Diariamente. Mas o que eu ia dizer... a 1 da tarde, outra 5h30. O que eu ia dizer é que a gente não tem noção da voz da gente. Eu lembro ainda de você falando no rádio, agora eu fico imaginando, as pessoas que estão te ouvindo agora, você não tem talvez a noção do potencial da tua voz. É uma marca da Rádio Rural. Então hoje as pessoas ouvindo, elas, e sobretudo daquela época, elas identificam na hora, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu pegava mototáxi ou hoje Uber, as pessoas ainda dizem assim, você não fazia o programa Clube do Ouvinte na Rádio Rural? Total. A voz da gente identifica muito. Identifica. E aí você chegou... qual foi o patamar que você chegou de começar com um programa de igreja, 2 programas, eu estou rememorando aqui para quem está ligando o rádio ou a TV agora, você começou com Bíblia em Sua Vida Hoje, depois Notícias da Igreja, foi colocado na rua para fazer reportagens nos programas do Edinaldo Mota, do Oswaldo Andrade, chegou a apresentar Parada Social, Correspondente Rural, chegou a apresentar os jornais da manhã, meio-dia, tarde? Claro, e inclusive fui um dos criadores, dos primeiros redatores do Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã foi criado na época em que eu estava entre a locução e o jornalismo. Eu fazia as 2 coisas, né? Apresentava a Parada Social às 11 horas, 1 hora apresentava o Correspondente Rural e às 5h30 da tarde. Então, nos outros horários, eu era repórter. E aí eu passei a redigir, né? E eu fui para a salinha, onde o Heriberto, né? Tinham 2, parece que eram 3 máquinas datilográficas, e lá eram produzidos, até então, o jornal, as notícias de hora em hora, que era o Rural Notícias. E o Jornal do Meio-Dia, se não me engano, já existia. Quando eu... entrei na área do jornalismo, efetivamente, a Rural, o Manuel Dutra resolveu criar o Jornal da Manhã.
E o Jornal da Manhã, inicialmente ele era um jornal, apenas, ele era da rádio de fora, eu não lembro exatamente qual era a rádio, era uma rádio dessas do Rio de Janeiro, e a Rural entrava com uma notícia. O Oswaldo de Andrade apresentava essa notícia. Essa notícia local. Eu não estou lembrado agora, e os meus colegas aí que estão pesquisando aí devem ter essa informação, mas era uma rádio externa que jogava o jornal, não sei se era de Belém, que jogava o jornal para a Rural sintonizava e jogava no ar, e daqui o Oswaldo entrava com uma notícia que o Heriberto redigia. De repente, a Rural resolveu criar o próprio Jornal da Manhã. E aí eu fui jogado como redator do Jornal da Manhã. Uhum. O Heriberto, ele não ficava aqui. O Jornal da Manhã tinha que ser produzido pela parte da tarde e à noite. E aí, como eu entrava 11 horas da manhã com a Parada Social e o correspondente rural, eu poderia, né, estender esse horário. E aí me colocaram para a redação do Jornal da Manhã. Veja bem, quando o Jornal da Manhã começou a ser produzido, e o Oswaldo foi o apresentador indicado, eu lembro de um episódio aqui, que o Santino Soares estava na rádio, e o Santino era o diretor de programação. Quando o jornal estava já alguns dias no ar, o Santino resolveu vir apresentar, porque o Oswaldo ele vinha apresentar o jornal e aí voltava para entrar, parece que 9 horas da manhã, com o programa dele. E aí o Santino negociou com ele e o Santino foi para o Jornal da Manhã apresentar. Só uma curiosidade, quando começou o Jornal da Manhã não era de dupla, não, era uma pessoa só que apresentava? Era só uma pessoa. Oswaldo, depois Santino. Você chegou a apresentar também? Eu apresentei diversas vezes. O Santino, quando da morte meu Deus, um dos maiores... Haroldo Senna? Não, do compositor brasileiro que mais compôs músicas. E ele faleceu, e o Santino, à noite, né, e o Santino me ligou, disse, olha, deixa que eu produzo um material aqui da morte do cantor famoso. Fulano lá. Digo, tá, beleza. Quanto tempo vai dar? Não, pode deixar aí, de 10 a 15 minutos eu me viro. Eu peguei e produzi o jornal, porque era meia hora, a gente tinha a noção de quantas notícias, né, a quantidade de texto, tudo. E eu produzi o suficiente para completar o restante que ele estava dizendo. Quando ele chegou no estúdio, com o material dele, não dava 2 minutos. E o jornal praticamente era meia hora. E o jornal era de meia hora. Meia hora, né? Olha, foi decepcionante nesse dia. E estava no começo, assim, o jornal estava pegando o ritmo e tal. Mas saiu, né? E quando eu fiquei, logo depois, eu chegava às 11 horas da manhã, apresentava a Parada Social, apresentava o correspondente rural e ia para a redação do Jornal da Manhã, até às 4 da tarde. Quando o Euládio Belisário saiu do seu programa da tarde, que ele apresentava das 4 às 6, me colocaram para substituir o Euládio Belisário, que hoje é o Mário Belisário, que está na Tupi do Rio. Eu entrava então até às 6, quando eu saía do estúdio às 6 horas, eu ia para a sala de redação do Jornal da Manhã e ficava acompanhando as notícias por aquele rádio grandão que tinha de 12 faixas. Aí eu ouvia a Rádio Central de Moscou, ouvia a Rádio de Londres, e eu pegava o noticiário internacional, né, para jogar. Tinha que ouvir, redigir, gravar e redigir depois. E aí, 9h30 da noite, eu entrava para apresentar o final de noite, o seu fim de noite, programa. Que era o programa Fim de Noite, que era de seresta e tal, de música romântica. Então eu tinha um intervalo de 1 da tarde até as 4, das 6 às 9h30 para produzir o Jornal da Manhã, para que eu saísse meia-noite da rádio.
Tinha dias que não dava tempo. E era muito mais amor em missão do que ganhar dinheiro com tudo isso, né? Totalmente. Porque depois vocês vão me falar que foi necessário, como a minha irmã, Maria Aldirene de Souza Cordeiro, a Dira Cordeiro, que era um ícone do jornalismo, e depois, por que a Dira deixou o SBT, deixou a Ponta Negra? E ela disse que precisava viver, foi para a educação, criar os filhos e tudo mais. A Albanira, diferente do Ibanez ou semelhante ao Ibanez, a sua experiência na Rádio Rural, quanto tempo você ficou ainda aqui na casa? Consegue lembrar? Ele disse que ficou 8 anos, quase uma década, né? Você estava ali... Eu fiquei uns 4 anos ainda. 4 anos. Uns 4 anos de 90, foi dois períodos eu fiquei, né? Sim. Eu voltei, saí e depois voltei. Eu acho que 94, 98, se eu não me engano. E você ficou só na reportagem de rua? Chegou algum momento a apresentar Jornal da Manhã, Jornal do Meio-Dia? Eu cheguei a apresentar jornal, porque cobrindo lacuna, né? Cobrindo a ausência de colegas, assim, não era... Sobretudo vocês, repórteres, apresentavam muito Rural Notícia, que era de hora em hora, entrava com as notícias, enfim, mas era a minha condição era muito mais externa mesmo, de estar cobrindo Câmara polícia, polícia, hospital. Muito mais polícia, o Jornal da Manhã, a gente ia para lá hoje, quem fala que eu acordava às 5 da manhã, ninguém acredita, que o pessoal acha que 8 horas eu estou levantando, tá tarde, não sei o quê, mas eu levantava às 5 da manhã e ia para a polícia. E depois da Rádio Rural, né, que você teve, eu sei que teve outros desafios, o que te fez sair da rádio e para onde você foi depois daqui? Continuou na comunicação ou já começou a trilhar outros caminhos? Na Rádio Rural, o Ibanez falando dessa questão, eu lembro dos gravadores que a gente usava, só uma retomadazinha de como que eram os equipamentos, de quando a gente mudou para cá, que começou a vir computador, que todo mundo foi pro boné de cena. A rádio pagou lá um curso para a gente fazer, era MS-DOS o programa. A gente se profissionalizando para conseguir usar os computadores, né, em substituição às máquinas da datilografia. E os gravadores eram aqueles grandão de fita cassete. Tem uma foto histórica com o Bena segurando... Para a gente procurar a parte mais interessante da fala de um entrevistado, Deus o livre, aquilo ali era na caneta que a gente girava, no buraquinho da fita. E quando a pilha acabava, que ficava fraca a nossa gravação, né? A pessoa falando em câmera lenta. Mas, enfim, quando eu saí da Rádio Rural, eu ainda fui para Macapá. Entrei lá na Rádio Antena 1 e também no Diário do Amapá, que é o principal jornal lá. Foi quando eu comecei a ir para o impresso. Na verdade, eu era muito do rádio e eles gostaram muito do meu trabalho, mas por questões muito mais pessoais, voltei. Fiquei uns 3, 4 meses lá, se eu não me engano, voltei para cá e entrei então na 94 FM, onde estava lá o Armando Carvalho também. Eu lembro como se fosse hoje. Encontros e reencontros. Era tipo assim, umas 9, 10 da noite, o Armando batendo lá na frente de casa, ainda na Borges Leal, e eu perguntei, o que esse louco faz aqui? Eu tinha chegado há uma semana do Amapá. E ele dizendo, olha, querem te ver lá no jornalismo da 94. Então, eu ainda estava, inclusive, de resguardo do meu primeiro menino, do Júnior, e fui trabalhar ainda dentro desses 40 dias. A quarentena não existiu, comecei na 94 FM, também no jornalismo, com a Yara Vasconcelos, a Deise Cristina, que hoje está na Câmara, né, na Prefeitura, eu acho. E fiquei ali também, eu acho que mais de ano. Foi quando eu comecei a migrar para o impresso, que eu passei também no estado do Tapajós, passei também para o Jornal de Santarém, e depois foi para as assessorias de imprensa, mas nesse também intervalo eu fiquei no Diário do Pará, com um caderno aqui em Santarém, como repórter. O Ibanez era editor e eu era repórter também de externo, escrevendo reportagem, enfim. Boa Vista ainda. E nesse intervalo eu fui para o Diário do Pará em Belém. Fui numa mudança de cidade, os meninos que chamam da gente de nômade, a gente vive mudando, buscando, né, as oportunidades, mas às vezes as oportunidades chegam até a gente. Eu sempre recebi muito assim convites para trabalhar fora, para trabalhar em empresas. E aí, quando eu estava ainda na Rádio Rural, eu lembro como se fosse hoje, eu não sei se você lembra daquela nossa colega Cineida Correia, que ela está em Roraima. Sim. No Diário na Folha de Boa Vista, onde nós trabalhamos também lá juntos.
Eu trabalhei na Folha de Boa Vista, em Roraima, e trabalhei no Brasil Norte, em Roraima. Aí eu comecei a entrar pelas assessorias também, através da Tempo Comunicação, que é uma terceirizada da Alcoa, em Juruti. Então, a Alcoa, em Juruti, foi uma escola para mim, para concurso público. Que aí eu disse, eu vou fazer essa prova, então... A questão de Juruti foi depois que você veio de Belém? Foi? Sim, aí vim de Belém e fui para Juruti. Aliás, eu quero fazer um adendo aí dessa estada de vocês em Belém, que vocês me acolheram lá em 2012, 13, que eu fui fazer o mestrado, sem lenço, sem documento, e Albanier e Ibanez providenciaram tudo para que eu pudesse estar bem instalado, né, de ventiladores, essas coisas. Conheci na Praia do Caripi. Fomos na Praia do Caripi, conhecer a família e também os filhotes, porque aí eu queria que você falou da maternidade do Júnior, você falasse assim, há quanto tempo você se encontrou com o Ibanez e vocês já têm quantos filhos, porque foi um encontro na comunicação também, não é? A partir aqui da casa, aqui da Rádio Rural, e eu vi os meninos crianças, né? A Catarina, né? Catarina é caçula. E o Igor e tudo mais. E aí você foi mãe, mulher, guerreira e não parou mais, né? Então... não parei de trabalhar. Hoje eu fico analisando às vezes as mães. É só mãe. Eu nunca fui só mãe. E eu nunca fui só jornalista, só profissional. Fui tudo ao mesmo tempo. E o mais interessante foi que, falando da Cineida, só para lembrar, que um momento de participação minha ao vivo, eu falei uma palavra errada, eu não conjuguei o verbo correto, tipo, o pessoal foram, alguma coisa assim. Sim. E ela ouviu aquilo e deu um choque, assim, como se fosse um choque na minha vida, quando ela disse, você é tão popular, tem uma voz tão boa, e por que você não estuda? Por que você não vai buscar conhecimento? Porque as pessoas que te ouvem também precisam aprender com você. Meu Deus do céu, tirou meus pés do chão. Foi quando eu comecei a pensar que eu tenho que estudar, eu tenho que me profissionalizar no que eu sei fazer, no que eu amo fazer. Então... E nós não tínhamos curso de jornalismo à época, isso, né? Aí quando eu... Tinha que migrar para letras muitas vezes. Justamente. Né? Aí veio o primeiro curso de comunicação aliás, de gestão em comunicação para a FIT, né, que hoje é o NAMA. Eu entrei ainda junto com o Ibanez e eu saí porque eu vi que não era o curso que eu queria. Eu quero um nível superior, um curso de graduação, aí que veio para o IESPES. E nós fomos colegas lá ainda, né, que eu comecei, mas não concluí. E aí, então, depois de concluído esse curso, foi que eu fui fazer parte das assessorias, porque as assessorias precisavam dessas pessoas já qualificadas. Então, de análise de currículo, quando eu fui você parar foi na Alcoa já estava qualificada. Justamente, né? aí, e paralelo ao curso de comunicação no IESPES, eu fazia o direito também na UNAMA. Então eu estudava na UNAMA à tarde, direito, e à noite eu estudava jornalismo, e pela manhã eu trabalhava e era mãe ao mesmo tempo, era uma correria danada. E aí essa maternidade me acompanhava sempre, porque para onde eu mudava, eu levava os meninos. E com o apoio total do marido, com o apoio total do marido, porque o Ibanez ele acabava abandonando um pouco a carreira dele de jornalista para muito mais me apoiar, porque ele via que eu estava em ascensão ali, a coisa estava funcionando. E então nós nos encontramos mesmo na Rádio Rural em 98. Vocês já estão quantos anos casados? 20... O Júnior fez 28, nós... Nossa, já teve bodas de prata. Não, nós somos há 27, 28 anos. Nossa, já fez bodas de prata, né? Já. Faltou a gente comer aquele camarão com a minha esposa... Foi convidado. Com a minha esposa fictícia. A Rosa mas a Rosa e a Leíra foram na nossa boda de prata em casa. Só faltou inclusive. Então. Esse encontro com a Banira se deu na comunicação e, como ela está dizendo, você chegou a ter esse espírito abnegado ou de abrir mão assim de muita atividade para também promover a sua esposa, para promover a sua família. Isso é bonito porque eu acredito que vem de valores de nós que passamos pelo seminário. Eu também passei pelo seminário, na vida comunitária, fomos acolhidos na casa de alguém e tudo mais. Ela trilhou esse caminho. E você daqui da Rádio Rural, você voou voos muito altos, né? Então fala um pouco dessa tua trajetória profissional pós-Rádio Rural. Eu cheguei a ir para garimpo. Eu morei no garimpo do Marupá, numa época que Foi garimpeiro? Eu cheguei a ir para o Bico da Maraca. Lá. E eu fui, na verdade, para gerenciar uma empresa lá, que extraía ouro, né?
mas não deu muito certo e eu passei a ir mesmo pro Baixão, porque lá era feito, tem o bico jato, né, que lava a terra para poder tirar o ouro, e tem a maraca que fica... Então eu fazia as duas coisas, né, para poder sobreviver. E eu vim de lá numa situação muito triste, né, malária, hepatite, peguei essas doenças e eu cheguei em Santarém quando desci do barco aí na orla. Para ser hospitalizado. O vento me empurrava. Então, uma água e tal. Bom, foi uma experiência dolorosa, muito triste. Então, depois da Rádio Rural, eu cheguei aí para Macapá. Também trabalhei lá na revista que circulava aqui também. E depois para Boa Vista. Em Boa Vista eu entrei na televisão lá. Trabalhei na Folha de Boa Vista, no impresso, mas você comentou ainda agora, eu atuei na televisão. Você teve experiência televisiva? Fui apresentador lá. Aliás, a minha experiência de apresentador de televisão começou lá. Olha aí que legal. Eu tinha um programa de entrevista, né, diário, e eu era o coordenador de jornalismo também. Então, o nosso querido Irismar Ramos, que também trabalhava na Rádio Ponta Negra e que hoje está no governo de Roraima lá, trabalhava comigo na TV, era repetidor da Band lá, e foi uma experiência muito boa. Depois a gente voltou para Santarém, né? Quando a gente voltou para Santarém, ela estava inclusive grávida da Catarina, né? E aí foi quando na verdade a gente corre atrás, né, da sobrevivência, né? E aqui a gente para dar o leite para os meninos. Exatamente, tinha 3 meninos, pô. E quando a gente voltou aqui, eu passei a fazer correspondência fiz pro Liberal, trabalhei como editor do Jornal de Santarém, da Gazeta, o jornal Impacto, que hoje é o Impacto, né? Mas que foi criado na época por mim e o Almeida. Eu fui o primeiro editor do jornal, ainda se chamava O Estado, né? E depois virou Impacto. Fui editor, aí Jornal de Santarém, aí peguei o Diário do Pará para ser representante aqui, correspondente e representante. Eu montei uma empresa para tocar aqui o Diário do Pará. E com essa empresa eu fiz eventos também, a gente foi buscando espaço, né? E eu fui voltar para a televisão já para comunicação televisiva aqui na TV Amazônia. O que você fez na TV Amazônia? Eu apresentei um programa lá, o programa Ponto de Vista, que era também de entrevista, mais ou menos no formato que eu fazia em Boa Vista, em Roraima. E aí, só que o mercado ainda não suportava aqui, né? E aí a gente foi buscando outras coisas. Foi quando ela fez o concurso da UFOPA primeiro, passou, e depois eu fui fazer e consegui passar também. Então a gente passou a ser servidor público, deu uma melhorada, né? na questão financeira. Ela então se formou na área do direito, da advocacia, passou a exercer, e eu sempre tive outras atividades paralelas, né? Hoje, por exemplo, eu sou corretor de imóveis, né? Fiz o curso e tudo. Atuo como corretor de imóveis e como servidor público. Então, antes de terminar, você vai me dizer se sente saudade do rádio. Olha, faltam apenas alguns minutos. Fala das crianças um pouco, para a gente não dizer, eles não são mais crianças. Por onde estão os filhotes com esses 27, 28 anos de encontros, reencontros na comunicação? Cada um seguiu o seu caminho. Fala do Júnior, da Catarina, do Igor. Então, a gente ainda pegou um tempo bom de criar menino, né? Hoje a dificuldade um desafio muito maior, muito grande, porque a concorrência é muito maior para a questão educacional, inclusive. Mas na época a gente conseguiu conduzir, sempre com a gente ali, né? Orientando. O Júnior, ele seguiu uma carreira bancária até um tempo, foi, né, caixa de banco, depois gerente de banco, chegou a morar em Redenção, aqui no Pará mesmo. E depois voltou, a saudade da terrinha fez com que ele voltasse e abriu um negócio próprio, né? Trabalha na área de
de autoelétrica, de carro, enfim, que é dele mesmo, que está tocando. E a Catarina também entrou na área bancária, como chefia aí uma equipe de mais de 12, 13 pessoas, treinando e é gerente nesse setor, numa financeira. Mas também estuda veterinária, está se formando esse ano. Não ano quiseram, que vem nem ela nem o Júnior quiseram comunicação, que não, nem os pais. Aí né? já está se formando aí veterinária, a gente queria que ela fizesse a medicina mesmo, mas ela não, deixa primeiro testar o que eu gosto, que é de animal, enfim, está se formando já. E o José Igor foi o que seguiu na área da comunicação, que tem como design, né, programador visual, e ele cria artes muito boas, muito profissionais mesmo. Fez cursos com a Torres, inclusive em Belém, que a Torres já partiu dessa e trabalhou no Diário do Pará. Mas o Igor seguiu nessa área, nesse quesito. Pelo menos um né? foi para a comunicação. Da arte visual, da coisa visual. Fala não é com ele, nem pensar e tal. Mas estão encaminhados, graças a Deus, assim, eu com a nossa correria danada do dia a dia para criá-los, mas eu acho que conseguimos aí conduzi-los para uma vida digna de respeito, de honestidade, pelo menos. Que maravilha, parabéns, já que você está com o microfone, faça assim os seus agradecimentos no que fica dessa experiência que você viveu na Rádio Rural de Santarém. Faz um pouco do exercício aí da tua memória afetiva, porque cada um de nós tem uma história com a Rádio Rural, ou várias. Ele lembrou, o Ibanez, de tantos colegas, né? Colegas que seguiram outros caminhos, ou que permaneceram, ou que, como Santino, não está mais entre nós, mas o Eládio, que agora é Mário Belisário, fazendo sucesso estrondoso, né? Nós temos aqui o colega nosso, que era o Wilson Lima, que hoje é governador do Amazonas. Nós temos o Rogério Von, que era aqui irmão do Antônio Júnior, né? Que está arrebentando aí no campo do esporte. Você foi colega da Rosa, da Dira, da Leíria, são mulheres bem-sucedidas. O que fica da história da Albanira Coelho com a Rádio Rural? Fica muita coisa. A Rádio Rural, embora eu tenha passado primeiro pela Ponta Negra, né, para iniciar a mesma carreira, mas a primeira carteira foi aqui. Na minha carteira a ser assinada foi pela Rádio Rural. Digamos, a ascensão da minha carreira aconteceu na Rádio Rural, digamos, porque era uma emissora até hoje muito bem. Uma referência. Uma referência na Amazônia, não é uma referência em Santarém, mas na Amazônia até a nível internacional, a Rádio Rural tem a sua referência, tem um lugar, né, no espaço. Então, assim, a Rádio Rural, para mim, se eu tivesse que fazer uma nova escolha, dizer você voltaria a atuar na rádio, com certeza a Rádio Rural seria o meu nome de referência. Ibanez, e seus agradecimentos, não dá para tirar a Rádio Rural da sua história, nem você da história da Rádio Rural, né? Não tem, porque faz parte, como a Albanira disse, da nossa vida. E aí, o que você tem a dizer nesses 60 anos, jubileu de diamante dessa emissora que foi tua escola, foi tua casa e continua fazendo parte da tua história? Foi meu ponto de sobrevivência, né? Foi aqui que eu comecei minha profissão, que me manteve por muitos e muitos anos, né? Me fez sustentar minha família através do trabalho na Rádio Rural, né? Então, tem muita história, muita lembrança, muita saudade dessa casa, né? A gente sente esse ambiente com as pessoas aqui e tudo. E muito mais por ter me dado a esposa que tenho. E a família hoje pode comigo. Chorar. e os filhos e tudo. Então a gente fez as bodas de prata, né? Comemorou no ano passado, né? No dia do meu aniversário, inclusive. E você foi convidado, mas não pôde participar. Eu não pude participar. Mas foi lembrado, né? Foi lembrado. Assim, é uma realização, né? Faz parte da minha vida e eu vou levar para o resto da minha vida. Eu queria fazer uma ressalva, Everaldo, com relação à tecnologia, né? A gente falou, a Albanira citou agora, essa concorrência que os filhos têm hoje, dos pais têm com os filhos e a tecnologia, né? A Rádio Rural também passou por isso. E eu estava aqui com ela, né? Foi quando a rádio veio, os estúdios vieram lá do seminário, se instalaram aqui na São Sebastião. O padre Valdir Serra era o diretor e eu coordenava o jornalismo. Foi quando esteve aqui, eu coordenei a Albanira,
a Deise Cristina, a Yara Vasconcelos. Tinha uma equipe muito, muito interessante, muito feminina, inclusive, né? Acho que foi a época que o jornalismo da Rural teve mais mulheres. Teve mais mulheres. E quando chegou a internet, a rádio fez um convênio com a Rádio Rio Mar de Manaus para poder implantar a internet aqui. Foi nessa época que ela citou que a gente foi aprender ainda na escola do Cristóvão Sena as instruções básicas da informática. E lá a gente aprendeu o MS-DOS, né? Que a gente estava paquerando naquela época e a gente se comunicava através do MS-DOS. E eu fui daqui, como coordenador de jornalismo, eu fui para um treinamento em Manaus para trazer o computador, o primeiro computador da rádio que teria acesso à internet. Só que naquela época a internet era discada. E o computador veio programado da Rádio Rio Mar pelo código 92, que era uma linha do Amazonas. Quando chegou aqui não funcionou. A rádio tinha que instalar uma rede dela, um canal dela próprio, e não tinha dinheiro. Então o computador veio de lá, mas a internet não funcionou. Ficou o computador ainda estagnado ali no jornalismo, até depois passar e tal, melhorar para poder instalar. Mas a Rádio Rural passou por esse drama tecnológico. Está chegando ao futuro, está no presente. 60 minutos. Pronto. Quero agradecer ao Banira Coelho, José Ibanez e a você que acompanhou a gente pela rádio, pela TV, e fica disponível nas redes digitais, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Esta edição, este episódio, que teve o prazer de receber os dois aqui conosco para contar parte da sua história para a Rádio Rural. Um grande abraço para você. Obrigada. Também, Banira. E até o próximo encontro, se Deus quiser.